O levante do inimigo, às vezes na nossa vida, ele não acontece por acaso, mas na maioria das vezes é porque a gente tem algo muito grande para fazer para Deus. Ele vai fazer de tudo para colocar barreiras para que você não consiga. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Deane. Por aqui eu compartilho conteúdo cristão e também cuidados que edificam e glorificam ao nome do Senhor Jesus. E antes de eu começar, eu já quero te pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e já deixa aquele like para o YouTube entender que esse vídeo é importante e entregue para mais pessoas. E eu quero começar te dizendo que um dos levantes maiores na minha vida do inimigo tem sido isso daqui. Não é porque eu estou ficando muito tempo conectada e nem nada do tipo. É para justamente me impedir de fazer um vídeo como esse que possa mudar também a vida de outras pessoas. E não estou falando da boca para fora. Desde o início do ano, desse ano de 2026, Deus tem tocado profundamente no meu coração para me compartilhar esses pequenos momentos da minha vida, mas que ao mesmo tempo eles se transformam em testemunhos. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu recebi uma palavra de um alerta, espiritual na minha vida. E a primeira vez eu fiquei assim um pouco incrédula. Eu disse, não, ele tá falando só por falar, porque eu não tô assim. Mas aí eu pensei, depois, porque tem aquela passagem que fala assim, não julgue o profeta, mas sim a profecia. Eu fiquei com aquilo na minha mente e voltei para casa. E orei a Deus e pedi, falei, Senhor, se for mesmo o Senhor que está me alertando, que o Senhor me dê uma resposta. E passou uma semana, eu fui pro culto de domingo, assim que eu cheguei, que eu dobrei os meus joelhos, um irmão veio e falou exatamente a mesma coisa. Então veio a confirmação de Deus na minha vida. Mas resumindo tudo, o inimigo ele tem se levantado tão grande na minha vida que tipo assim, parece que tudo que eu vou fazer não dá certo. Tudo que eu começo parece que vai por água abaixo. E aí, primeiramente veio o quê? A minha ring light ela quebrou. Aí eu comprei essa luz de preenchimento que eu estou usando aqui agora. E esse aqui era o tripé antigo da minha ring light que eu uso para suportar a luz, para apoiar ela em lugares que não tem lugar para encaixar. E como ele quebrou, eu comprei um outro tripé desses que é pequenininho, que a pessoa encaixa facilmente, pode levar para qualquer lugar. Porém, ele também quebrou. Aí depois que ele quebrou, eu fiquei sem. Aí o que que acontece? Esse meu celular aqui, a tela dele, um belo dia, ficou toda preta. Eu fiquei sem celular. Meu esposo, ele sempre me incentiva a comprar um celular melhor para mim, gravar os meus conteúdos, só que eu sempre mantenho os meus pés no chão. E assim, eu posso gravar 1000 vídeos, se não for para falar de Deus. Não acontece nada, mas quando eu determino algo na minha vida, que eu vou começar, que vai fluir, que é para Deus, aí parece que tudo começa a desandar. E aí eu comprei a tela, troquei, durou em torno de 2 meses, se eu não me engano. Aí ele ficou simplesmente assim. Aqui travou, E aí eu não conseguia mexer, quando mexia saía, aí ficou assim. Aí eu fiquei sem celular, mais ou menos assim, sem mexer em muitas coisas. Eu fiquei uma semana com ele assim. Aí meu esposo foi e comprou este daqui de segunda mão. Ele tá bem novinho, não é velho, nunca foi aberto. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tá bem novinho. Porém, depois de 2 meses, ó. E sábado eu tinha determinado na minha vida que eu iria começar a fazer para Deus. Já tinha e eu já tinha escrito tudo, no caderno, tudo que eu ia fazer, para mim, tipo assim, não fazer aleatoriamente. E sábado ia ser um desses dias. Aí o que que acontece? Sábado, 1h da tarde, simplesmente ele ficou assim. Eu tentei forçar a reiniciação dele, mas não funcionou. Também tentei pela função dos botões, também não foi. E aí eu disse, pronto. Só que uma coisa muito importante eu quero deixar aqui bem clara para vocês. Na ceia deste mês, que é o primeiro domingo do mês, vocês ignoram o barulho lá no fundo, gente, é meu filho, tá? E ele tá de férias da escola, então. E no primeiro domingo do mês acontece o quê? O culto de ceia. Até então, no momento ali do culto, tava tudo normal, tudo tranquilo, mas na finalização do ato da ceia, a gente se ajoelha, e ora, E aí, nesse meu ajoelhar e no orar, o que que eu fiz? Eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Projetos, aflições, angústias, ansiedades. Eu simplesmente coloquei tudo na mão de Deus e disse, Senhor Jesus, não vou mais orar por isso, está nas tuas mãos, seja feita a tua santa vontade. Se sim ou se não, está nas tuas mãos. E tipo assim, parece que eu tirei um peso de cima de mim. Aí na segunda, o inimigo já começou. Da mesma forma, segunda
No domingo eu não coloquei ele pra carregar, né, à noite, que geralmente eu boto meu celular pra carregar à noite. Eu não coloquei pra carregar, aí ele travou, né, no domingo. Só que, quando foi 1 hora da tarde, ele voltou a funcionar normalmente. Aí, eu, de manhã, fui fazer minhas coisas, aí fiquei com aquela coisa dentro de mim. Aí, quando eu fui lavar a louça, eu falei assim, eu tenho a mania de conversar comigo mesmo, tipo assim, Eliane, ontem você entregou tudo nas mãos de Deus. A tua esperança, a tua perseverança e a tua fé é somente em Cristo Jesus. E quando eu falei isso, parece que tipo assim, ó, parece que algo dentro de mim mudou e eu fiquei calma, tranquilizei. Mas assim, não é porque eu fiquei muito aflita por conta que eu ia ficar sem celular ou algo ou sem acessar as redes sociais, mas não. É porque no exato momento eu estou sem trabalhar. Então, tipo assim, tu pensa, quando isso acontece na tua vida, tu tá sem recurso, né? A não ser que você vai focar teu nome, né? Aí já é outra história. Mas aí eu fiquei pensando isso logo agora que eu estou sem trabalhar, não tem como eu comprar outro. Pronto, já era. Só que quando o Espírito Santo ele testificou isso mais uma vez no meu coração, e ultimamente em Coríntios, né? Eu tava lendo em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, terminei semana passada, e entrei em Gálatas, terminei Gálatas hoje. Falava disso, gente. Esperança, perseverança. A tua esperança tá onde? A tua perseverança tá onde? Então, tipo assim, é o que tem. Deus tem me alimentado com essa palavra de esperança. A nossa esperança é algo em que a gente não vê, mas a gente tem esperança em que tudo vai dar certo. A nossa fé, a gente também não vê, mas a gente sabe que acontece. Então, é por meio da fé. E perseverança, você vai perseverar em quê? E naquele momento, tipo assim, há um mês mais ou menos atrás, eu não estava perseverando suficientemente em Cristo, mas eu estava perseverando em coisas terrenas, em coisas materiais. E um alerta que Deus trouxe para minha vida foi sobre isso, foi sobre perseverar mais sobre o reino de Deus. Então, tipo assim, quando eu comecei a fazer isso, o levante do inimigo mais uma vez se levantou na minha vida. E muitas das vezes a gente pensa que não, é porque tinha que acontecer, mas gente, são meses consecutivos, tipo assim, não muitos meses, são tipo assim, são meses consecutivos, sabe? E aí você pensa, aí você imagina, não, não pode ser, não dá. Uma coisa assim, eu oro muito a Deus e peço muito discernimento a Deus, é sobre espiritualidade. E geralmente eu tenho as minhas dores de cabeça, os meus cansaços físicos, as minhas sonolências, tudo são espiritual. Sabe quando você tá na sua casa, você tá bem, você faz tudo, você não tem nenhum compromisso, mas quando é o dia de você ir pro culto, ou quando você determina que você vai fazer alguma coisa ali que seja voltada para Deus, parece que tudo não vai bem, tudo começa a desmoronar. É exatamente isso. Muitas das vezes a gente pensa que são coisas que estão acontecendo normais na nossa vida, só que na verdade é um levante do inimigo sobre as nossas vidas. E quando a gente aprende a identificar isso, a gente começa a quebrar essas barreiras. Geralmente os cultos aqui são: quarta é o círculo de oração, quinta é doutrina, domingo é o culto normal, né, da família, Santa Ceia ou... E aí o que acontece? Geralmente essa minha desculpa de eu não ir no meio da semana era o trabalho. Mesmo assim, às vezes eu me esforçava e ia. Era o trabalho que você chega em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a hora passa. Eu dizia, não, domingo eu vou. Mas agora, eu tô em casa. Então, tipo assim, não tem nada que me impeça de eu ir pro culto. Entendeu? Tipo, eu dá pra fazer minhas coisas tranquilo pela manhã. E à noite, eu simplesmente tomar meu banho e me arrumar e ir pro culto. Só que o que acontece nos dias de culto? Quando eu digo pra você que é espiritual, porque é espiritual. Hoje não tem culto, hoje não tem nada. Então eu tô simplesmente assim, ó, leve, tranquila, na santa paz de Deus. Mas se hoje fosse uma quarta-feira, ou se hoje fosse uma quinta ou domingo, provavelmente algum tecido do inimigo já tinha começado a turbinar a minha mente. E geralmente começa com aquela dor de cabeça chata, o sono, um cansaço excessivo, mas você não consegue dormir remédio nenhum para essa dor, porque ela não é uma dor física, ela é espiritual. Eu acho que tem mais ou menos uns 5 meses que eu comecei a entender isso. Então, como eu disse pra vocês, eu tenho uma mania de conversar sozinho. Quando eu tô só, geralmente, esses meus pensamentos, eles são muito fluidos. E foi quando eu falei pra Deus, eu disse, mas Senhor, porque isso só acontece nos dias X, né? Que no caso eram os dias de culto. Eu disse, os outros dias da semana eu tô super bem, eu tô normal, por que isso acontece? E eu comecei a orar muito em cima de espiritualidade. E foi aí que Deus me deu a confirmação, porque não era carnal, era espiritual. Então assim, ó, existem circunstâncias na nossa vida que vão acontecer, que é normal acontecer, mas existem coisas que acontecem na nossa vida que é espiritual. Por isso a importância da gente se manter em vigilância constante. Quando a palavra de Deus diz para nós sermos vigilantes, não é só nos pecados que a gente já sabe que é pecado, mas é em todas as áreas da nossa vida. No deitar e no acordar, a gente tem que ser vigilante, até mesmo com as palavras que saem da nossa boca, até mesmo com os nossos pensamentos. Quando a gente começar a pensar em algo ruim, substitua esse pensamento
por uma palavra de Deus, por um versículo, ou então simplesmente vá orar. Ou se no momento que você está orando, você não consegue se concentrar, comece a meditar em um versículo, comece a falar aquele versículo, para aquele pensamento não predominar sobre você. E assim você consegue vencer esses ataques espirituais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.